Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz de Cristo esteja sobre você, sobre a sua casa e sua família. Que Jesus renove as suas forças nesse dia, te dê sabedoria, paz, te dê da sua própria presença. Ele é real, Ele é fiel, Ele se importa conosco, Ele cuida de nós. Eu quero hoje meditar com você em Atos capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 19. Este é o momento, nós estamos lendo ali, antes dos discípulos serem cheios do Espírito Santo. É o momento que acontece dentro daqueles 10 dias em que eles estão em oração, depois de Jesus ter subido aos céus e dito para eles irem a Jerusalém e aguardarem o cumprimento da promessa. A promessa de que seriam cheios de poder ao receber o Espírito Santo. Então ali eles estão unânimes em oração e algo acontece. Eles lembram de uma pessoa. Sabe quando a gente vai para a igreja e olha o banco vazio do nosso lado e lembra de um irmão que congregava conosco? Lembra de um irmão que não está mais indo ao culto? Sabe quando a gente lembra de alguém que faz falta em nossa vida? Pois isso aconteceu com eles. Eles lembraram de Judas Iscariotes. Diz assim: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunham-se a assembleia, a reunião, o encontro deles de 120 pessoas. E disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua, esse campo era chamado de Alcedama, isto é, campo de sangue. Veja, aqui nos lembra da história de Judas. Os discípulos estavam reunidos e Pedro levanta e diz: olha, irmãos, vamos lembrar o que aconteceu com Judas. Olha, irmãos, vamos lembrar de alguém que está faltando. Tem um a menos na nossa mesa hoje. Tem um a menos na nossa sala hoje. E disse aqui, que havia uma profecia de que isso aconteceria. Havia uma profecia dada pelo Espírito Santo ao próprio Davi de que Jesus, o Messias, seria traído. Mas ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. E aqui eu quero ressaltar algumas coisas. Primeiro, quando nós estamos em oração, nós lembramos dos nossos irmãos. Inclusive nós lembramos daqueles que por algum motivo falharam na fé. No caso de Judas, ele já tinha morrido, porque o seu pecado foi tão grande que ele não conseguiu enxergar a misericórdia de Deus e a oportunidade de mudança. Eu sempre prego que Judas poderia ter se arrependido e voltado até Jesus, e Jesus teria lhe perdoado. Porque Jesus orou por aqueles que estavam lhe fazendo mal. Quando Jesus orou, ele orou também por Judas. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Quando Jesus fez essa oração, ele estava orando também por Judas, porque também era um desses que estava ali fazendo mal, sem saber o que estava fazendo. Então, a primeira questão é que ele fazia parte desse ministério. E ele era um de nós. Primeiro disseram, ele era um de nós. Isso quer dizer que sentiram a sua falta. Quantos que eram um de nós e não estão mais conosco? Lembre do irmão que está afastado. Lembre da irmã que está afastada. Se você foi à igreja e você não viu alguém, se tem alguém que você viu que está indo para um caminho torto, procure essa pessoa. Ou que simplesmente está se ausentando, procure essa pessoa.
converse, vá atrás, sinta falta. Era um de nós. Segundo, tinha parte nesse ministério. Isso é para nós um exemplo interessante no sentido da gente tomar cuidado, porque Judas andou com Jesus, esteve perto de Jesus, viu os milagres de Jesus, trabalhou no ministério. Preste bem atenção, obreiro, pastor, diácono, presbítero, ministro de louvor, qualquer área que for, não está imune ao pecado. E aí a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que acha que está de pé, está em 1 Coríntios 10, 12. Então Judas deu uma brecha. Homens de Deus também podem cair. Infelizmente, quem acha que está de pé, cuide para que não caia. Então ninguém está imune. Tem pessoas que dizem assim, poxa, mas o fulano falava de Jesus para todo mundo. Ei, é um ser humano como todos os outros. Ninguém tem que ser colocado num pedestal, ninguém está imune às tentações. Todos serão tentados. A questão é que alguns vão ceder à tentação e outros não. A Bíblia não nos conta exatamente onde entrou no coração de Judas a insatisfação, mas alguma coisa fez com que ele ficasse insatisfeito com Jesus. Alguma coisa fez com que ele não gostasse do ministério de Jesus mais, não concordasse. Ao que dá a entender, uma das últimas discussões é quando aquela mulher, certamente Maria, irmã de Lázaro, chega por trás de Jesus e quebra aquele vaso de alabastro com aquele perfume de nardo puríssimo e derrama aos pés de Jesus. E Judas, a Bíblia diz que ele questiona Jesus. Poxa, podia ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. E daí diz porque ele cuidava do saco de dinheiro, E é interessante que Judas ele era o tesoureiro do grupo. Ele alcançou de Jesus confiança ao ponto de ser o tesoureiro do grupo. Certamente porque ele era o mais ligado às questões financeiras. Certamente ele era o mais cuidadoso com o dinheiro. Talvez esse cuidado fez com que ele olhasse para onde não devia. Ao invés de olhar para a adoração a Jesus, ele estava olhando para as questões financeiras da igreja. Ele estava olhando para o dinheiro e como podia ser empregado. E talvez ele começou a achar que Jesus não estava usando da melhor forma os recursos. Talvez ele começou a achar isso. Mas há alguns que dizem que talvez ali, já com aquele saco de moedas, alguns interpretam que ele já começou a se tornar infiel, que ele já botava a mão no saco, que ele roubava. Então, isso pode ter dado oportunidade para ele se tornar um homem ganancioso, um cristão corrupto. Cuidado. A vida financeira é uma oportunidade para muitas pessoas pecarem. Tem muitas pessoas que abandonam o verdadeiro evangelho em troca de dinheiro. Inclusive tem muitos líderes que jogam fora o seu chamado por dinheiro, por uma ganância. Estava assistindo ontem uma entrevista e eu achei interessante uma pessoa muito conceituada no meio cristão dizer assim, se você quer ser milionário, vá trabalhar, vá fazer alguma coisa, exercer uma profissão, mas não seja pastor, porque pega muito mal pastor se tornar milionário em cima das suas ovelhas. Se você ama a Deus, você quer servir a Deus, sirva com simplicidade, Deus vai suprir você, mas não fique buscando ganhar valores elevados com o seu ministério. Isso é bem interessante, porque realmente há pessoas hoje em dia que estão ficando ricas em cima do evangelho. E a Bíblia diz que aquele que tenta ficar rico, ele acaba caindo em armadilhas que existem no caminho. A ganância, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Judas pode ter caído nisso. E aqui vem uma pergunta: como é que eu faço para ajudar alguém que está saindo do caminho? Se eu vejo que alguém está indo para o caminho errado. Em Mateus 18,15, Jesus nos diz a instrução certinha. Ele diz assim, se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir você, você ganhou o seu irmão. Então, se você vê que alguém na igreja está indo para um caminho torto, algum irmão, algum amigo, algum familiar, antes de expor nas redes sociais, não é para falar para os outros, não é para falar para o pastor, não é para falar para ninguém. Para você ir lá e procurar esta pessoa e falar com ela em particular. Aí você está usando misericórdia,
Aí você está usando de sabedoria, você está demonstrando, corrigindo, ensinando, e aí você vai contar com a bênção de Deus. E você pode ganhar um irmão. Daí o versículo 16 diz, se a pessoa não te ouvir, leve mais 2 testemunhas. Não é para levar todo mundo, não é para falar para todo mundo. Mas leva mais 2, para tentar convencer 2 amigos. Se ela não ouvir, né? Se ela não ouvir essas pessoas, então, exponha para a igreja, leva para a liderança, leva para os demais irmãos, ó, vamos tentar ajudar o fulano, olha, ele está andando nesse caminho. Se ele não ouvir a igreja, bom, se não ouvir a liderança, considere como um gentil e publicano. Ou seja, te afasta dessa pessoa, porque ela não tem um coração arrependido e ela pode causar um dano no meio da igreja. Mas primeiro a gente vai sempre no particular, depois com 2 testemunhas e depois, por último, a gente expõe para líderes e outras pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Para que a gente, ajude as pessoas ao invés de destruir a vida delas. Quando alguém está errando, você não tem que expor o erro dela na vitrine. Você tem que ajudar a pessoa, para que você ganhe o seu irmão. Em Tito, capítulo 3, versículo 10 e 11, a Bíblia diz o seguinte: quanto ao que provoca divisões, após adverti-lo pela 2ª vez, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. Aqui já é uma instrução para um líder, não é um irmão normal. Se um líder foi e corrigiu a pessoa 2 vezes e ela está trazendo divisão na igreja, bom, é melhor se afastar dessa pessoa, e advertir os outros irmãos para se afastarem, porque essa pessoa está trazendo divisão na igreja, está trazendo confusão. Então há momentos em que a maçã está tão podre que ela tem que ser tirada do balaio, senão ela vai contaminar as outras maçãs. Mas sempre, sempre, o caminho de Deus é o caminho da misericórdia. É o caminho da mudança, do arrependimento, é dar uma chance, 2, 3. Sempre esse é o caminho de Deus. Agora, se a pessoa não quer mudança, bom, é melhor que os irmãos se afastem. Querido Deus e Pai, pedimos diante da história de Judas que o Senhor nos lembre que nós também somos humanos, também podemos errar e pecar, para que nenhum de nós venha vacilar no caminho, olhar para o lado, perder o foco, para que nenhum de nós venha perder a salvação estando tão perto de Jesus como Judas esteve. Senhor, também nos ajuda a sermos aqueles irmãos que trazem de volta o pecador, trazem de volta o que se afastou, que salva, que ganha o seu irmão. Nos ajuda, Senhor, a sermos aqueles que trazem solução e não condenação. É o que pedimos hoje, Pai, em nome de Jesus. Fortalece-nos, renova-nos, dá-nos a Tua presença, Pai. Deus, abençoa-nos, é o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Amanhã estaremos juntos em mais um Devocional de Fé. Um grande abraço e até amanhã. Compartilhem, para que mais pessoas possam receber e ser abençoados pela palavra de Deus.